Olá! A visão de gramática para a linguística cognitiva. Bom, a ideia de que significado é construído cognitivamente constitui um dos pilares fundamentais da gramática cognitiva. Uma das primeiras propostas feitas pelos cognitivistas foram o afastamento da perspectiva modular de cognição defendida pelo gerativismo. A linguística cognitiva adota uma visão não modular, que prevê a atuação de princípios cognitivos gerais compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas, bem como a interação entre os módulos da linguagem, mas especificamente entre a estrutura linguística e o conteúdo conceptual. Assim, a linguística cognitiva postula que a relação entre palavra e mundo é mediada pela cognição. Logo, o significado deixa de ser um reflexo direto do mundo e passa a ser visto como uma construção cognitiva, através da qual o mundo é apreendido e experienciado. Sob essa perspectiva, as palavras não contêm significado, elas orientam a construção de sentido. A linguística cognitiva concebe o significado como a construção mental, no movimento contínuo de categorização do mundo, a partir da interação de estruturas cognitivas e modelos compartilhados de crenças socioculturais. Trata-se, portanto, de estabelecer uma semântica cognitiva, a qual sugere uma visão enciclopédica do significado linguístico, em contraste com a visão de dicionário tradicionalmente adotada nos estudos semânticos. Assim, torna-se evidente que a gramática cognitiva não nasce do nada, ela nasce a partir da necessidade que temos de expressar nossos pensamentos e visão do mundo. Conhecimento enciclopédico. Bom, traz a ideia de que o contexto orienta a construção do significado. Em função disso, a semântica cognitiva rejeita a ideia de um léxico mental, que contém o conhecimento semântico de forma separada de outros tipos de saber. A semântica cognitiva caracteriza o conhecimento enciclopédico como um sistema estruturado e organizado em rede, assumindo que os diferentes aspectos do conhecimento a que uma palavra dá acesso não têm status idêntico. Langerke propõe 4 especificações, as quais geralmente acontecem correlacionadas a determinadas informações, contribuindo para a centralidade destas nas redes enciclopédicas. A convencional é a informação amplamente conhecida e compartilhada pelos membros de uma comunidade de fala, que tem, portanto, a probabilidade de ser mais central para a representação mental. A genérica é o grau em que uma informação é genérica ao invés de específica. Intrínseca é a caracterização do significado que não leva em conta fatores externos, ou seja, características próprias, como, por exemplo, o tamanho. Característica é a informação suficiente para identificar o membro de uma classe, dado seu caráter único. Os 4 fatores apresentados se interrelacionam e constituem uma proposta da centralidade do significado na rede enciclopédica. Dentro dessa perspectiva, os itens lexicais não funcionam como pacotes que armazenam significado, mas atuam como pontos de acesso para o conhecimento. A construção do significado envolve vários aspectos que têm sido abordados no âmbito da semântica cognitiva. Agora, falaremos sobre a categorização e suas implicações para a compreensão do fenômeno linguístico.
Categorização é um processo através do qual agrupamos entidades semelhantes, como, por exemplo, objetos, pessoas, lugares e etc., em classes específicas. Com relação à linguagem, o processo de categorização é de fato essencial. Recorrendo a Trunks e Douglas, temos um resumo do conceito de categoria. Classes de palavras. São considerados unidades simbólicas com um polo semântico e outro fonológico, sendo que o polo semântico determina a categorização. Todos os membros de uma classe compartilham propriedades semânticas fundamentais e seus olhos semânticos instanciam um sistema único. O nome, por exemplo, designa uma região em um determinado domínio. Os verbos designam um processo, ou seja, uma relação temporal, enquanto adjetivos e advérbios designam diferentes tipos de relação atemporal. O domínio são caixinhas com percepção de mundo de cada indivíduo. Imagética convencional refere-se à capacidade de estruturar o conteúdo de um domínio de modos alternativos. A seguir, as 3 dimensões imagéticas serão apresentadas. Nível de especificidade. A escolha do nível de especificidade com o qual quisermos nos expressar depende do contexto discursivo e do nosso propósito comunicativo em determinada situação. Exemplo: animal, mamífero, cachorro, pastor alemão. Fazer, cozinhar, fritar. Proeminência. Conjunto de conhecimentos indispensáveis para a interpretação das palavras. Perspectiva é o ponto de vantagem de uma cena que geralmente coincide com a localização do falante. Exemplo: a árvore está atrás da nuvem, a nuvem está na frente da árvore. O que se verifica, portanto, é que não é simplesmente o cenário descrito que determina as escolhas linguísticas, mas também o ponto de vantagem adotado pelo falante, ou ainda o ponto de vantagem para o qual o falante se projeta mentalmente. Sistema imagético. Trata-se de elementos gramaticais que determinam a maior parte da estrutura e de elementos lexicais que determinam seu conteúdo. Talme propôs um sistema integrado envolvendo 4 categorias de noções semânticas, gramaticalmente especificadas: dimensão, plexidade, delimitação e divisão. Dimensão. A categoria dimensão diz respeito a 2 noções principais: espaço e tempo. As entidades referenciadas na linguagem podem ser contínuas ou discretas no espaço ou no tempo. Plexidade refere-se genericamente à quantidade de elementos equivalentes relativos à matéria, objeto ou ação e evento, quando a categoria envolvida é a matéria. A plexidade é equivalente ao singular ou plural. Entretanto, quando a categoria envolvida é a ação, não há correspondência nas noções tradicionais. Exemplo: matéria, ação. A flor se abriu. Ele suspirou uma vez. As flores se abriram. Ele ficou suspirando. Estado de delimitação.
Esse conceito corresponde à distinção tradicional entre entidades contáveis e não contáveis. Em português, água e dormir são exemplos de itens lexicais a especificar quantidades não delimitadas, enquanto lago e acordar indicam dimensões delimitadas. O estado de divisão. Essa categoria refere-se à segmentação interna de uma quantidade conceptualizada como discreta ou contínua. Essa categoria não se confunde com a precedente, tendo em vista que uma quantidade não delimitada pode ser contínua internamente, exemplo, água, dormir, ou discreta, exemplo, carvão, respirar. Dinâmica de forças. Diz respeito ao tratamento linguístico de diferentes tipos de forças e barreiras existentes no mundo sociofísico. O modelo proposto por Talme é uma generalização do modelo de causação, refletindo a conceptualização de processos como resultado de diferentes tipos de forças e agora agindo de formas distintas sobre os participantes de um evento. Exemplo 1. O livro está na estante. Exemplo 2. O livro manteve-se na estante. Enquanto a sentença 1 apresenta uma concepção neutra da dinâmica de forças do evento, trata-se de uma situação estática, a sentença. A 2 indica que há uma resistência aos efeitos de um processo de aplicação de algum tipo de força sobre o livro. O esquema imágico é concebido como representações de experiências corporais, tanto sensoriais quanto perceptuais, em nossa interação com o mundo. Como a gente pode ver nesse exemplo: espaço, perto, longe. Escala, trajetória, força, equilíbrio. Vale destacar que os esquemas imágicos não são conceitos detalhados, mas sim conceitos abstratos, constituídos de padrões que emergem de distâncias corpóreas. Obrigada pela atenção, galera. Beijo.